Boa tarde a todos os presentes. Eu chamo Jaime Ribeiro e faço parte da comissão organizadora deste congresso que tenho orgulho em fazer parte. Vamos dar então início à conferência de encerramento. O nosso orador convidado é o digníssimo professor António Dias de Figueiredo, que é professor catedrático aposentado do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, onde se dedica à investigação em sistemas de informação nas organizações, TIC na aprendizagem e na educação, estratégia de qualidade de educação superior, métodos de investigação qualitativa. Exerce também a atividade de consultoria em regime independente. É autor e coautor de mais de 3 centenas de artigos e apresentou cerca de 4 centenas de comunicações no país e no estrangeiro. Entre os seus capítulos de livros mais recentes destacam-se On the Historical Nature of Engineering Practice, The Sustainability of E-Collaboration, and Excellent Research and Design in Information Systems, Two Faces of a Single Coin. Integrou cerca de 2 centenas de comissões organizadoras e comissões científicas de conferências realizadas em Portugal e no estrangeiro. É membro de conselhos editoriais e consultivos do International Journal of E-Collaboration e da Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão e da Revista Educação, Formação e Tecnologias. Ele irá então dar início à sua apresentação intitulada Investigação Qualitativa e os Desafios da Complexidade. Vou então agora passar a palavra ao Sr. Professor. Boa tarde. É assim. Obrigado pelo convite que me fizeram. Tenho muito gosto em participar nesta comunidade tão viva e tenho pena do ano passado não ter podido fazê-lo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor. Y una tradición de 8 siglos de cambiar conhecimentos em la Universidade de Salamanca. Eu vou falar em português. As minhas transparências têm muito texto, mas o texto é só para ajudar, não é para ler, é para ajudar para quem se perder durante a apresentação poder encontrar-se. Também é para poderem no fim poder ver outra vez. Penso que talvez eu vou contar a história de uma maneira um pouco diferente daquela que está no artigo publicado no volume da Springer, recordando que a construção do mundo pelo homem assenta em 2 tipos de atividade que se complementam: a análise e a síntese. A análise permite-nos compreender o mundo e explicar. Portanto, permite compreender e explicar o que existe. A síntese permite construir o que não existe. As grandes glórias da investigação científica no século XX e até o momento, até ao presente, centram-se na análise. Portanto, hoje em dia, quando falamos em investigação, quase sempre estamos a falar de análise. A síntese é uma espécie de parente pobre do processo de investigação. É, segundo a tradição, a meu ver errada, uma mera aplicação. Uma aplicação do saber construído pela análise. Talvez a grande mudança que ocorreu neste universo muito centrado na análise foi a descoberta por Kurt Lewin da investigação-ação, da pesquisa-ação, como dizem os colegas do Brasil. Introduziu uma inovação radical, em que não só permite fazer análise, mas também síntese. Isto é, a investigação ocorre durante a análise, mas ocorre também durante a síntese. E, portanto, surgiu esta grande originalidade. É que é possível fazer aplicação e é possível fazer intervenção. Isto é possível mudar o mundo, fazer síntese e fazer investigação ao mesmo tempo. Foi esta grande alteração que o Lewin introduziu. Contudo, como nós sabemos, a investigação como análise domina quase em exclusiva a atividade científica dos nossos dias.
Aliás, é curioso porque muita da investigação que hoje em dia se faz é analítica. Nós vamos estudar um sistema de saúde ou vamos estudar alunos a comportarem-se numa sala de aula e vamos analisá-los. Recolhemos dados, fazemos estudos interessantíssimos e quando finalmente temos os dados tratados, aquela realidade já não existe. Mudou, porque o mundo está a mudar muito rapidamente. E, portanto, a análise, hoje em dia fazemos análise quando a análise não vai resultar em nada. E, infelizmente, fazemos pouca síntese. Acontece que, de facto, a ciência tradicional, além disso, portanto, além desta limitação, talvez está relacionado, porque a complexidade também está relacionada com esta aceleração do mundo. E os desafios da complexidade são muito difíceis para uma abordagem analítica. E por isso, aquilo que tem começado uma tendência que tem começado a surgir, mas que ainda não está consolidada, e eu venho aqui, digamos, fazer um pouco mais de defesa dela, é que, para além da análise, que no fundo se concentra na investigação explicativa, a tal investigação para explicar o mundo, é hoje possível fazer síntese com uma investigação projetiva, isto é, uma investigação que é como se fosse um projeto de construir um mundo melhor. E, portanto, eu defendo muito este complemento à abordagem analítica. É curioso que, se pensarmos em termos filosóficos, se repararem, houve uma filosofia analítica muito importante nos países anglo-saxónicos, defendida por grande número de eminentes filósofos, e o Bertrand Russell foi, digamos, um grande defensor da filosofia analítica. E quando o John Dewey dos Estados Unidos surgiu com o pragmatismo, que era uma filosofia da síntese, os filósofos analíticos perderam a cabeça por completo e fizeram tudo o que podiam fazer para abater essa visão de síntese e ganharam. A análise, a investigação analítica permite, de facto, compreender o que existe, e é fundamental compreender o que existe, peço desculpa. É fundamental compreender o que existe para depois poder construir. Mas aquilo que eu defendo é que temos que dar espaço à investigação projetiva. Temos que dar espaço a um tipo de investigação que ocorre enquanto estamos a intervir no mundo e a tentar transformá-lo. Acontece, de facto, quando encaramos as questões da complexidade do ponto de vista da investigação explicativa, vemos que ela tem muita dificuldade porque o mundo está sempre a mudar e cada vez mais. E a investigação analítica não se dá bem com essa. Além disso, se recordarem, é muito raro, quando se fala de investigação, falar em introduzir a descoberta acidental, por exemplo, ou a inovação, ou rasgos criativos. Normalmente a investigação tradicional considera inclusivamente um pouco estranho falar em criatividade no processo da cadeia do raciocínio. Acontece que a investigação projetiva tem precisamente o efeito contrário, como eu vou tentar demonstrar brevemente, no texto está mais explicado, mas é ideal para resolver problemas complexos. E problemas onde há, em situações sociais, onde há desacordo entre as pessoas e onde há incerteza, e além disso, presta-se muito à descoberta acidental, à inovação e aos rasgos criativos. E, portanto, iremos tratar da investigação projetiva. Eu, como disse, projetiva porque evolui sob a forma de projetos voltados para o futuro. Isto era uma introdução, vou agora começar a apresentação. E vou cobrir estes 6 pontos e depois 3 ou 4 slides para cada um e depois umas conclusões. Primeiro vou falar nas questões da complexidade. E de facto este mundo em que nós vivemos é muito complexo por causa de imensos fatores. A globalização, o imenso poder de cálculo que todos os anos quase que duplica, a proliferação de sistemas humanos e computacionais que se combinam entre si, a interdependências cada vez maiores entre esses sistemas, a velocidade crescente das comunicações e a variedade, a mutabilidade da concorrência, a concorrência entre países é muito grande e entre pessoas, a variabilidade das necessidades organizacionais e a própria natureza, e em particular a natureza social e humana destas realidades, fez explodir o número de variáveis.
Hoje em dia, se nós quisermos pegar nas variáveis mais importantes de um problema complexo, temos 3.000. Nós conseguimos mexer em 10 ou 20 variáveis, conseguimos fazer matrizes, e não sei. Mas se tivermos 3.000, ou 5.000, ou 100.000, como é que nós resolvemos os problemas? E, portanto, nós estamos, de facto, hoje em dia, perante situações que são muito comuns nos ambientes humanos, aqueles que a investigação qualitativa aborda, os ambientes da educação, os ambientes da saúde, etc. São problemas muito complexos, são muito variáveis, são muito imprevistos por causa da sua natureza eminentemente humana. Portanto, são sistemas sociais, técnicos e sociotécnicos muito complexos, que são difíceis de abordar. Portanto, este é um dos aspectos, este aspecto da complexidade. Depois é o aspecto das discordâncias, eu falo nas novas discordâncias. Antigamente, as equipas de investigação eram diminutas, havia um investigador, mais 2 ou 3 pessoas, etc. Hoje em dia, são equipas alargadas, muitas vezes em vários países que colaboram. Têm financiadores, os financiadores estão particularmente interessados nos resultados. Têm um número enorme de partes interessadas. Antigamente, os interesses das pessoas exteriores ao projeto eram irrelevantes. Nós, quando fazíamos o projeto, ninguém tinha nada a ver com isso, era o nosso projeto. Hoje não. Hoje os projetos de investigação afetam não só todos os parceiros, porque há muita gente envolvida, como afetam o próprio público. Hoje em dia, há muitos países, no nosso ainda não, mas há muitos países onde nenhum projeto de investigação avança numa universidade sem passar por uma comissão de ética, precisamente por causa dos impactos que esse projeto, na Austrália, por exemplo, na Nova Zelândia, um projeto só pode avançar numa universidade depois de passar numa comissão ética. Porquê? Porque as consequências dessa investigação podem não estar previstas. E, portanto, hoje em dia, a concordância ou a discordância entre as pessoas é uma variável muito importante. E, portanto, eu insisto nesta questão da concordância e discordância como uma variável decisiva. Um outro aspecto é da incerteza. A realidade dos nossos dias é cada vez mais incerta. Ainda agora, nós não esperávamos muito. Já começámos a esperar, mas houve um iceberg gigantesco que se libertou. Nós vivemos, de facto, num mundo muito imprevisto, mas sobretudo imprevisto não por razões naturais, mas por razões humanas e sociais. E, portanto, nós vivemos num mundo de grande incerteza e de grande imprevisibilidade. E neste mundo, já desde os anos 80, se falam nos chamados, eu costumo traduzir, os ingleses chamam wicked problems, eu costumo traduzir por problemas perversos. São problemas com uma forte componente social e humana que não se conseguem formular, são tão embrulhados. O problema, por exemplo, o problema dos refugiados. Nós conseguimos formular, nós conseguimos descrever características do problema, mas sabemos que conseguimos descobrir as causas, até conseguimos tentar insinuar algumas causas, mas as pessoas não estão de acordo quanto às causas. Mas quem diz isso é a corrupção na política, por exemplo, a corrupção na política, tudo, no fundo, hoje em dia, o número de problemas, quase todos os problemas são problemas, ou pelo menos quase todos os grandes problemas, são problemas perversos. Nós vemos a Europa atravessada por corrupção, não só na política, como nas empresas, e entre polícia e empresas. Portanto, há conjuntos de problemas que nós não conseguimos formulá-los. Nós podíamos gostar de resolver à antiga, formulava-se o problema e depois resolvia-se. Mas não, nós não conseguimos. Ora bom, o que é que se costuma fazer desde os anos 80 para resolver problemas, wicked problems, para resolver problemas perversos? A abordagem é tentar começar a resolvê-los, porque quando se começa a resolvê-los, começa-se a perceber um bocadito melhor. E percebendo um bocadito melhor, já se consegue resolver um bocadito mais. Quando se resolve um bocadito mais, consegue-se perceber um bocadito melhor. Portanto, hoje em dia, os tais problemas perversos, avançam por ciclos sucessivos. E estamos a recordar-nos, afinal de contas, da abordagem do Lewin, da pesquisa-ação, da investigação-ação, por ciclos sucessivos. Aliás, estes ciclos sucessivos, como vamos ver, já vamos a isso. Portanto, por um lado temos a análise, temos a investigação explicativa, e a investigação explicativa baseia-se muito nas tradições da ciência, das ciências exatas. A síntese e a investigação projetiva, que eu estou aqui a tentar explorar e a dar-lhe alguma coerência, a meu ver, e é isso que eu defendo mais no texto, inspira-se no design.
no design entendido como a arte da concepção. De certo modo, nasceu com grande solidez na Renascença, em torno dos trabalhos de Leonardo da Vinci. E o design tem esta característica: o design evolui por ciclos sucessivos. Mesmo na própria tradição do Leonardo da Vinci, ele fazia primeiro um esboço, mas o esboço era muito pouco convincente, mas ele depois tornava, ia fazendo, ia passando, e a certa altura o esboço tinha-se tornado uma obra de arte. E isso acontece hoje em dia muito, os projetos onde se usa a abordagem inspiradas no design, fala-se em design thinking, ou o pensamento de projetista. Isso é usado muito hoje em dia para problemas complexos na política e nas organizações. Usa-se muito o design thinking, por exemplo, em Davos, no Fórum de Davos, tem feito em vários anos do Fórum de Davos, tem sessões sobre design thinking. O pensamento de design tem esta característica, ao contrário das ciências exatas, que seguiam um percurso muito causal. Não, são percursos por ciclos sucessivos. E, portanto, é esse tipo de via que eu aqui defendo. Portanto, as ciências exatas defendiam que nós formulássemos o problema e depois o resolvíamos. Partia-se do princípio que conseguíamos formular o problema e, portanto, que era possível identificar causas e evitar consequências ou conseguir consequências. No design, nós funcionamos em ciclos sucessivos. No caso da pesquisação, por exemplo, isto obviamente é um exemplo, temos observação, depois reflexão, depois planeamento, depois atuação, depois outra vez, e repetimos, e andamos aqui às voltas, uma volta, duas voltas, e andamos, e de cada vez que nós fazemos, nós vamos, tal como os projetistas da Renascença, nós vamos nos aproximando da obra-prima. E, portanto, aquilo que eu defendo é que se faça a investigação por essa abordagem de ciclos sucessivos. Portanto, é uma progressão dialética. Nós vamos confrontando. O Donald Schoen falava numa conversa com o problema, ou com uma conversa com a realidade. Ora, acontece que nós não estamos a inventar nada de novo. Eu estou a tentar colocar a ênfase sobre algo que penso que é relevante, mas não estou a inventar nada, porque nós já temos investigação projetiva. Já temos action research, ou pesquisação, já temos design-based research, já temos design science research. O que nós não temos feito é pegar nestas abordagens e dizer: estas abordagens são diferentes, porque ao contrário das abordagens tradicionais, que são eminentemente quantitativas, estas abordagens, que são um dos tipos de abordagens qualitativas, estas abordagens circulares, são abordagens que seguem o paradigma filosófico do design e, portanto, avançam por ciclos sucessivos. E é isso, portanto, que eu aqui... O que é que falta fazer para dar solidez a esta visão de um produzir ciência por ciclos sucessivos? Falta teorizar esta investigação projetiva, falta esclarecer que ela se adequa, de facto, aos problemas complexos dos nossos dias e à tal discordância e incerteza, e falta clarificar o seu potencial para enquadrar a tal descoberta acidental, a inovação e a criatividade. Para teorizar, eu vou tentar fazer a coisa muito rapidamente. Como sabem, sempre que nós construímos conhecimento, portanto, se nós quisermos encarar a realidade epistemológica de uma teoria que queremos inventar, ou de um conceito que queremos teorizar, nós temos 4 questões para resolver. Aquelas questões que na Europa se diz as grandes questões da epistemologia e que os anglo-saxónicos que dizem as 4 grandes questões da filosofia da ciência. Quais são? São a questão ontológica, que é qual é a realidade, que realidade é que nós vamos tentar explicar? Que realidade é essa? Portanto, quando nós respondermos isso, temos respondido à questão ontológica. A outra questão, que os ingleses dizem epistemológica, eu aqui, para estar de acordo com o texto que fiz em inglês, pus epistemológica, mas os europeus dizem gnoseológica. A questão do gnoseológica é que conhecimento podemos obter. Se nós conseguirmos responder a esta questão, já sabemos qual é o conhecimento que a nossa pesquisa vai desenvolver. Depois é a questão metodológica. Então, se nós já sabemos, agora como é que vamos construir o conhecimento? E, finalmente, é a questão axiológica, qual é o valor desse conhecimento?
a tradição, até aqui há uns anos, o valor era normalmente só situado ao nível da ética, mas hoje em dia é o valor social, é o valor económico e é, obviamente, o valor ético, portanto, em termos de valores. Como sabem, há todo um conjunto de textos sobre estas abordagens, destas 4 questões. Guba e Lincoln têm uma quantidade deles, mas há uma quantidade de, digamos... Eu vou muito rapidamente passar num mapa que depois podem ver com atenção, isto tem muitas letras, não é para lerem. A questão ontológica, portanto, a questão de qual é a realidade que nós abordamos. E eu vou aqui só estabelecer como é que responde as abordagens de investigação tradicional e como é que responde uma abordagem projetiva. Sobre a questão ontológica, ou seja, qual é a realidade que nós estudamos, a investigação tradicional diz, é uma realidade que está lá fora. Nós estamos aqui, a realidade está lá fora. Portanto, é uma realidade, é hipótese realista. A investigação projetiva, não. A investigação projetiva diz que a realidade é fenomenológica. Nós vamos construindo a realidade à medida que a entendemos. Porque quando a entendemos melhor, fazemos dela uma ideia diferente e, portanto, nós vamos construindo. Portanto, há uma diferença aqui muito grande entre a abordagem explicativa tradicional, que obviamente se quiserem chamar positivista, e a outra podem chamar interpretativista ou construtivista, mas entre a abordagem tradicional e a projetiva. A questão epistemológica, o que é o conhecimento? A hipótese tradicional é que o conhecimento é aquilo que nós conseguimos, ao saber que nós conseguimos saber, obter conhecendo as causas, e portanto é determinístico. Para a investigação projetiva, não. O conhecimento é o saber que nós conseguimos procurando obter resultados. Isto é, nós queremos, no fundo, a nossa questão, quando seguimos uma investigação tradicional é como é que eu vou criar uma lei que me explique esta realidade, ou criar um princípio que me explica, e esse princípio vai me explicar a realidade. Na hipótese projetiva, não. O conhecimento que eu quero eu quero conhecimento sobre como melhorar esta sala de aula. Ou eu quero conhecimento sobre como é que eu vou, nesta sala de aula, obter este e este resultado. Portanto, o percurso não é um percurso determinístico estrito, é um percurso teleológico. Eu quero atingir este fim. Depois, a questão metodológica. Como é que se adquire o conhecimento? Na coluna da investigação tradicional vemos, no fundo, eu estou a reproduzir os princípios tradicionais da modelação analítica e da razão suficiente, mas no fundo divide-se um problema em partes e procura-se, no fundo é o dividir para reinar, e procura-se identificar as causas. E na investigação projetiva? Não, na investigação projetiva é o princípio da complexidade. A realidade é complexa, o todo é mais do que as partes e, portanto, não vamos simplificá-lo, porque se o simplificamos, ficamos só com algumas variáveis e perdemos as outras. E, portanto, na investigação projetiva, a abordagem metodológica, e por isso é que ela precisa do design, é uma abordagem que permite olhar para o todo, que explora intencionalmente o todo. E, além disso, parte do princípio que se há alguma dissonância nesse todo, é tentando resolver essa dissonância que nós vamos resolver o problema. A última questão, que é a questão axiológica. A investigação tradicional considera que a ética só perturba, a ética e os valores. A investigação considera que a investigação é independente, deve ser independente dessas coisas. Há muitos textos interessantes, e Guba e Lincoln têm vários sobre isso, sobre a neutralidade do cientista. O cientista tradicional considera-se neutral. É capaz de fazer napalm para deitar sobre uma população indefesa. E, portanto, deitar bombas de napalm, mas ele diz, eu não estou a construir uma bomba, eu estou a construir um produto que é excelente no sentido em que é capaz de não se apagar, desce em fogo e continua em fogo e não se apaga. Do ponto de vista técnico, isto é uma maravilha. Se os outros fazem mau uso, a culpa não é minha. Esta é a posição, um bocado exagerada, mas este exemplo é explorado por alguns cientistas, a posição um bocado da investigação da ciência tradicional. Na ciência projetiva, não. A ética faz parte. Só tem sentido fazer investigação por razões éticas e, portanto, só tem sentido fazer investigação ou pesquisa para melhorar a realidade. Há duas grandes questões da complexidade que eu há pouco salientei. A questão da concordância
e a questão da certeza, ou se quiserem, a questão da discordância e a questão da incerteza. E o Ralph Stacey desenvolveu um sistema de referências em que põe concordância e certeza na origem das coordenadas e depois discordância e incerteza. E se repararem, esta zona A é uma zona de grande concordância e de certeza. Quando nós temos grandes concordâncias, podemos pôr isto. Portanto, certeza máxima na origem, incerteza máxima no outro extremo. Quando nós estamos nesta zona da concordância máxima e certeza máxima, portanto, para nós não há incertezas, nós estamos a trabalhar no domínio das ciências exatas tradicionais. E aqui não há nada que bata às ciências tradicionais. Também é o domínio do quantitativo. Não há nada que bata ao quantitativo quando nós temos concordância entre as pessoas e quando é escusado, a não ser por outras razões muito especiais, de natureza qualitativa. Mas, fora isso, se o problema, se existem grandes concordâncias entre as pessoas e se existem grandes certezas, pode-se quantificar. E, portanto, pode-se descobrir relações quasais, estabelecer princípios gerais, etc. Nesta zona, à medida que nos vamos afastando, e as pessoas já não estão de acordo, e há desacordo, portanto, é preciso tentar acordos entre as pessoas, em que o papel da criatividade é grande, nesta zona nós já não conseguimos fazer, e por isso é uma zona onde começa a investigação qualitativa a estar mais próxima, e em particular a investigação por ciclos sucessivos. Muitos dos problemas nessa zona de grandes discordâncias são perversos, são wicked. E, portanto, aqui nem se procuram tanto as soluções, procuram-se resultados que se aproximem da solução. Procuram-se oportunidades que possam ser exploradas no futuro. E aqui há uma grande necessidade de avançar por ciclos sucessivos. Obviamente, na zona de incerteza máxima, é escusado pensarmos nela, e discordância máxima, porque é a zona do caos absoluto. Portanto, as ciências exatas funcionam muito bem neste domínio. Aqui, nesta zona onde ainda não estamos muito em grandes discordâncias, estamos numa zona onde entre as ciências exatas e as sociais e humanas consegue-se fazer obter bons resultados. A partir daqui, de facto, entra nos domínios da tal complexidade e da tal necessidade de estudar a complexidade sem a simplificar. Como eu dizia, neste domínio é um domínio para a resolução de problemas. Este já não é tanto para resolver problemas, este já é um domínio para começar a obter resultados, e lá em cima é mais para obter soluções que vão emergindo. E muitas vezes essas emergências fazem-nos descobrir coisas que nos permitem depois fazer outras descobertas. Obviamente, entrados que estamos nesta zona, é questão para perguntar: e qual é o rigor disto tudo? E quando falamos de rigor, levanta-se uma questão que se tornou muito crítica aqui há 30 anos, quando o Donald Schoen, 30 e tal anos, quando o Donald Schoen começou a tentar ligar as questões do rigor às questões da relevância. Porque, de facto, os cientistas, a certa altura, começou-se a deificar, a considerar que a parte do método era como se fosse, digamos, a zona áurea, a zona central de toda a investigação, esquecer o resto. E começou a haver uma preocupação tão grande com o rigor que começou a deixar de haver preocupação com a relevância. E, como nós sabemos, há muitas publicações científicas que os profissionais do dia-a-dia não usam, porque aquilo é tão sofisticado, claro que é rigoroso, mas não serve para quem está no mundo real, não serve para nada. Não há nada a dizer quanto ao rigor. Usa métodos muito rigorosos, ninguém contesta, mas não é relevante. E então o Donald Schoen chamava atenção para a necessidade de equilibrar a relevância com o rigor. Ora, aqui neste tipo de investigação nós conseguimos fazer isso. Porque nos princípios filosóficos de que eu falei há bocadinho, não faz sentido a investigação projetiva pensar em rigor sem pensar em relevância. Porquê? Porque se a investigação projetiva é uma investigação para pessoas interessadas, para os stakeholders, para as diversas partes interessadas, só se todas as partes interessadas virem os seus interesses resolvidos, os seus problemas resolvidos, ou os seus resultados obtidos,
é que estão satisfeitos. E, portanto, só nesse caso é que, só havendo relevância, é que está a haver rigor. Porque senão não está um rigor que não está associado à relevância na investigação projetiva não é compreensível. Uma vez que a relevância é o interesse que o projeto tem para as partes interessadas. Portanto, uma das necessidades da investigação projetiva é que se assegure a relevância máxima com rigor máximo. Não basta rigor, é preciso relevância. Uma outra característica, e esta é fundamental para depois olhar para os problemas da descoberta acidental, é o racionalismo crítico de Popper. Como sabem, o Popper, quando propôs o racionalismo crítico, eu tenho aqui uma descrição que depois podem ler, eu ponho os slides online e, portanto, depois podem ler, mas, dizendo em poucas palavras, o que o Popper dizia é: nós, quando seguirmos um ciclo, tal como na investigação, na pesquisação, quando seguimos vários ciclos, nós estamos convencidos que cada ciclo deve ser para confirmar o anterior. Não é. O que o Popper defende é: cada ciclo é para tentar derrotar o anterior. Portanto, a característica típica é refutar o anterior. Nós vamos avançando por ciclos sucessivos e o ciclo seguinte não é para confirmar, o ciclo seguinte é para tentar refutar. Portanto, nós vamos tentar abatê-lo. Se não conseguimos abatê-lo, é porque o primeiro estava bom, ou que os primeiros estavam bons. Portanto, é uma inversão que o Popper fez ao propor o racionalismo, é uma inversão que ele fez da tradição da investigação por ciclos, que tem uma importância enorme. O resultado no fim é o mesmo, porque se nós não conseguirmos refutar a nossa solução, é porque ela é boa, pelo menos enquanto não for refutada. Mas a nossa obrigação é refutar, tentar refutar. Ora bom, portanto, isto é o racionalismo crítico, depois podem ler melhor. Portanto, podem ler melhor, não vale a pena estar. Portanto, a ideia é esta que eu resumi. Quanto à ética, a ética, também, quando nós seguimos a abordagem projetiva, estamos a seguir o princípio da ética intrínseca, da ética que diz: quando desenvolvemos o projeto tem um sentido, é para fazer o melhor para as pessoas, e, portanto, estamos, ao tentarmos ser éticos, nós estamos a tentar ser rigorosos. E, portanto, como fazia o Leonardo da Vinci, o grande motto, a grande máxima do Leonardo da Vinci era ostinato rigore, portanto, rigor obstinado. E, de facto, os trabalhos dele eram perfeitos, não porque ele provava que tinha um método perfeito, mas que ele provava que os resultados eram perfeitos, porque ele não fazia tudo o que era possível com um rigor obstinado. E, portanto, é este tipo de rigor que inspira muito a investigação projetiva. A questão da validade científica, eu aqui passo rapidamente, porque isto, como sabem, as questões da validade são muito extensas, mas são muito semelhantes às dos métodos que já conhecemos, portanto, da Action Research, etc. Eu, a título privado, não refiro isso no texto, tenho analisado muitas questões da validade, mas são praticamente, as estratégias que seguimos são praticamente as que seguem nas abordagens da Action Research, nas abordagens, e até, por exemplo, o conceito de validade pragmática, que hoje está a ficar muito popular, aplica-se perfeitamente a estes conceitos. A tal questão da criatividade. Eu tenho uma simpatia muito grande pelas questões da criatividade, porque já há uns 20 anos que me dedico, também faz parte das minhas questões de investigação, a estudar as descobertas acidentais. Não sei se alguma vez ouviram falar na serendipidade. Eu costumo dizer que a serendipidade, grande número de descobertas científicas, é curioso, porque grande número de descobertas científicas foram feitas por acaso. A serendipidade tem um poder imenso para o acaso, desde que haja um conjunto de princípios que nós temos que seguir. Aliás, eu desenvolvi um motor de pesquisa para a serendipidade e registrei com um aluno, registrámos uma patente registrada nos Estados Unidos no motor de serendipidade. Mas eu costumo dizer que a serendipidade é a arte de descobrir o que não se procura, procurando o que não se encontra. Porque normalmente é assim.
sei lá, o raio-x. O João António estava a brincar com os raios, estava a estudar os raios gama, e a certa altura há uma luz, mas os raios gamas não têm luz. Pronto, e ele a certa altura foi tentar entender aquela luz o que era, foi um acaso absoluto, e aquela luz era um raio que ele não conhecia. Esqueceu-se do raios gama e foi estudar os raios-x e descobriu os raios-x. E portanto, mas a quantidade, há centenas ou milhares de descobertas que são feitas. E portanto, é um prejuízo muito grande para a ciência nós não incorporarmos as descobertas acidentais. Ora, acontece que com esta abordagem projetiva que nós fazemos por ciclos, mas em que cada ciclo contesta o anterior ou os anteriores, nós podemos, à vontade, incorporar, é serendípico, não é certo, não faz mal não ser certo, avançamos. Mesmo que não seja certo, avançamos. E depois, lá para a frente, como nós vamos tentar confirmar, tentar refutar, se refutarmos, paciência, perdemos isso. O que pode acontecer é que nós, incorporando esta descoberta, nós vamos entrar por vias onde nunca tínhamos entrado. E muitas vezes nessas vias é que nós vamos encontrar as grandes descobertas. Há um livro muito interessante do Humberto Eco, chama-se Serendipities. E o que ele diz, nesse livro, como sabe, o Humberto Eco gosta muito de explorar estes limites do conhecimento, e um deles, o limite, a beleza, ele gosta muito de explorar a beleza, gosta muito de explorar, ou gostava de explorar o feio, a fealdade, e gostava também muito de explorar a falsidade. E tem nesse livro, que se chama Serendipities, é precisamente sobre as virtudes da falsidade. Porque muitas vezes, quando nós acreditamos em ideias que são falsas, e avançamos, tentamos avançar, ao seguirmos por esse caminho, encontramos uma passagem para uma reserva de conhecimento que esse sim é válido e que nós não o teríamos descoberto se não tivéssemos seguido por esse caminho. E ele dá o exemplo do Leibniz, que descobriu a lógica moderna, a tentar interpretar os símbolos chineses do Fuxi chinês. Ele estava a tentar e tentou descobrir nos símbolos chineses algo que lhe parecia uma álgebra booleana. Estava completamente enganado, portanto aquilo era falso. Simplesmente, se ele não tivesse seguido esse conhecimento falso, ele não tinha entrado por esse caminho. Mas como entrou por esse caminho, ele acabou por descobrir as bases da álgebra de Boole e, portanto, toda a álgebra moderna, e não teria ido por lá se não tivesse seguido algo que era falso. Portanto, a investigação científica tem muita necessidade de explorar estas descobertas. Quem diz estas descobertas diz os impulsos criativos. Muitas vezes os designers fazem muito isso. Não sei se as pessoas convivem com os designers, sabem que muitas vezes o designer recebe um projeto para resolver, dão-lhe um conjunto de requisitos e ele retira alguns e começa a projetar retirando alguns, e outras vezes ele próprio inscreve requisitos que não lhe foram pedidos. Porquê? Porque ele tem uma necessidade muito grande de seguir por percursos que não são já trilhados. E é seguindo por percursos já, diz que se consiga entrar por percursos que não tenham sido trilhados, entra-se na inovação. Ora, esta abordagem projetiva, em que cada ciclo vai tentando refutar o anterior, permite fazer isso. Nós podemos seguir um caminho errado, vamos avançando com ele, fazemos outras descobertas, e quando lá para a frente tentamos abater, agora é que vamos dar cabo dele, e não conseguimos, nós descobrimos qualquer coisa e conseguimos fazer avançar o conhecimento. Portanto, o acaso, as descobertas acidentais, a criatividade, é algo que, seguindo esta abordagem projetiva, nós podemos incorporar no processo de investigação. E, portanto, e chega às conclusões e acho que está dentro do limite, não? As conclusões, eu falei pouco do qualitativo e do quantitativo, mas o quantitativo claramente está na zona, esqueci-me. Quer dizer, estava tão implícito no meu espírito que não os tornei, percebo-me agora que nos slides não apareceu, mas claramente o quantitativo está naquela zona A, e quanto mais saímos da zona A, mais entramos na zona B, mais estamos no qualitativo. Mas no texto isso está prolongadamente explicado. Portanto, em conclusão, eu estive aqui a fazer a apologia, que é uma cruzada que tenho vindo a fazer há algum tempo, mas esta, digamos, é a altura em que estou a fazer de uma maneira mais explícita.
eu estou a fazer a apologia da investigação projetiva. E considero que é uma investigação teorizada à luz das tradições de design. Claramente, aqueles 4 princípios epistemológicos, ou se quiserem, são os princípios do design. Permite investigar ao mesmo tempo que se intervém. Portanto, nós podemos estar a mudar o mundo, podemos estar a criar uma nova abordagem para os alunos, podemos estar a criar um novo sistema, uma nova forma de tratar de doentes ou de uma situação hospitalar. Portanto, podemos estar a criar uma nova solução, mas ao mesmo tempo estamos a aprender com ela e estamos a aprender a construir as futuras, porque nós estamos a seguir um método de investigação que nos acompanha nesse processo cíclico criativo. Depois incorpora, não é uma coisa que nasce do nada, não, incorpora muita experiência prática que já existe, construída nos domínios da pesquisa ação e do design-based research, etc. Depois, permite realizar investigação em ambientes de elevada complexidade. Permite investigar em situações de elevada discordância entre as pessoas e de incerteza, quer seja das pessoas, quer seja do sistema social, ou quer seja da própria natureza. E, finalmente, permite incorporar nos processos de investigação o acaso, a descoberta acidental e os rasgos de criatividade. E, portanto, aqueles podem ler no texto. Eu vou pôr isto online no meu espaço do SlideShare. Eu depois também anuncio no Facebook, apontando para o SlideShare. Mas eu no SlideShare tenho 2 espaços, um em português e outro em inglês. E, portanto, ponho no espaço, obviamente, em português. Portanto, vai estar aí. Está mal. É ele cortou-me isto. É Figueiredo PT. AD Figueiredo. Portanto, é no SlideShare, é AD Figueiredo PT. PT por ser português. Eu ponho isto online. E fica à espera também que leia o texto. O texto é mais, digamos, é mais pesado, mas que leia o texto e também que aqui me façam perguntas, porque obviamente que é com as perguntas e comentários que me podem ajudar a melhorar esta minha cruzada. E muito obrigado pela vossa atenção. Depois de um dia recheado de tantas comunicações, apresentações e investigação, veio o que costuma dizer que é a cereja no topo do bolo, com esta brilhante comunicação do professor António Dias de Figueiredo. Fez-nos aqui uma súmula e tentou-nos, já nos evangelizou para a investigação projetiva, não é? Uma investigação que procura a dimensão mais humana da investigação, que é o do ser humano, que é um ser complexo, que está recheado de incerteza, de discordância, e depois esta parte da insatisfação e da inquietude do investigador, não é? Que o investigador quer ter, que deve procurar sempre mais, sempre diferente, sempre alternativo, e não se basear naqueles protocolos que já nos vêm que vêm de muito atrás e que tentaram desconstruir a investigação contínua quando surgiu, e que muitas vezes nos chamam de seres subjetivos e esquecem-se que a subjetividade é uma característica inerente ao ser humano. E principalmente esta questão que eu acho que é precisamente na área da saúde, que é a minha área, o passar da investigação puramente analítica, ver o que é que está a passar, de uma questão passiva para uma questão mais ativa. Portanto, estamos a investigar, mas estamos a produzir algo e que podemos fazer. Depois assim desta breve síntese, eu vou abrir o espaço ao debate. Espero que estejam preparados para fazer muitas questões ao professor António Dias de Figueiredo, para aproveitarmos e bebermos mais do seu conhecimento. Oi, boa tarde. Meu nome é Glauco, sou professor da licenciatura em Física do Cefet-RJ lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasil. A minha pergunta é em relação ao esquema que o senhor apresentou, do gráfico da incerteza com a discordância. Talvez deveria haver, a minha pergunta é se não deveria haver um terceiro eixo, está um pouco alto na microfonia, não deveria haver um terceiro eixo tridimensional no esquema cartesiano, né? Se é que o esquema cartesiano é um bom esquema para analisar a complexidade. Mas considerando então o esquema cartesiano, um terceiro eixo incluindo a relevância ou a dimensão axiológica
na perspectiva da incerteza e da discordância. Complementando, as zonas A, B e C, elas não podem ser absolutas, elas têm que ser relativas ao campo da pesquisa em que elas estão associadas. Ou, se pretende ser um modelo um pouco mais geral, talvez devesse pensar numa dinâmica daquelas zonas, né? Que na medida em que B se consolida, amplia A, ou na medida que B desconsolida, amplia C. Então, não sei, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre. Obrigado. Acho que tem toda a relevância essa questão. Eu usei este sistema de 2 coordenadas. Eu devo confessar que já há muitos anos que tenho vindo a procurar desenvolver esta forma de fazer investigação. E o meu grande interesse na investigação qualitativa é precisamente em explorá-la nesta perspectiva. Mas acho que esta perspectiva é muito distinta daquilo que as pessoas estão habituadas. E, portanto, eu tenho tido imenso receio de avançar sem pousar os pés em sítios bem sólidos. E, portanto, eu escolhi esta matriz porque foi uma matriz que foi proposta nos anos 90 pelo Ralph Stacey, que é digamos, um dos estudiosos das questões da complexidade. Portanto, eu não tentei aí fazer grande inovação para poder dizer isto é o que o Stacey tem vindo a usar há bastantes anos, etc. E, portanto, mas eu considero que certamente tem sentido explorar outras dimensões, sem dúvida nenhuma que tem. Eu aqui centrei-me nas 2 dimensões que o Ralph Stacey considerou essenciais. Depois a outra questão era a dinâmica das zonas. Essa é uma questão muito interessante e difícil de discutir. Eu, se for ler no artigo, eu no artigo entrei em algum pormenor nessa, porque tem toda a razão. Nós podemos estar na zona A, plena zona A, que é uma zona, digamos, eminentemente quantitativa, e querer fazer investigação qualitativa na zona A, porque a descoberta que nós queremos fazer é mesmo ali. Queremos utilizar, inclusivamente, métodos mistos na zona A e, portanto, podemos perfeitamente fazê-lo. Assim como podemos estar na zona B, onde existe um certo nível de incerteza e um certo nível de discordância, mas nós podemos pegar numa vizinhança, como dizem os matemáticos, e aí haver uma vizinhança onde é indiferente, se nós situarmos num problema relativamente localizado, nessa vizinhança é indiferente que haja discordância ou não, ou é indiferente que haja incerteza. Portanto, nós podemos ter um problema suficientemente localizado para, apesar de estar num mar de incerteza, o problema em si poder ser limitado. E, portanto, nós aí podemos estar a seguir abordagens perfeitamente tradicionais, inclusive quantitativas, e estarmos no tal espaço que é mais eminentemente qualitativo. Portanto, eu no texto abordo isso. Mas a questão é tão, digamos, tão de pormenor que eu achei que na apresentação não devia levantá-la. Mas concordo em absoluto. Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar, eu gostei muito da palestra e queria fazer uma pergunta, talvez não seja uma pergunta, até uma heresia, eu que não sou da área de ciências sociais, sou da área da saúde, sou médica, mas a teoria da complexidade para mim me parece um neomarxismo, uma teoria neomarxista. Neomarxista. A investigação explicativa me parece uma investigação de um viés positivista, e a teoria da complexidade eu vejo muita semelhança entre várias coisas do marxismo, da totalidade, da dialética, Então, quando eu leio sobre teoria da complexidade, escuto, me remete a muitas coisas da teoria marxista, da dialética marxista. É uma pergunta. É uma pergunta interessante. Como sabe,
as teorias filosóficas do Marx provocaram muito desconforto, enfim, no século passado e nos princípios, ainda talvez nos princípios, mas sobretudo no século passado, provocavam muito desconforto por estarem ligados a digamos, a uma visão do mundo, uma visão política do mundo que nutria grande antipatia e que nem sequer era, digamos, era descrita como inspirada no marxismo, mas era inspirada por, digamos, porque há de facto no marxismo uma visão dialética da realidade, não é? Sim, assim como havia no kantianismo. Aliás, o Marx foi buscar ao próprio Kant essa visão. O Kant descrevia a realidade precisamente também já de uma forma perfeitamente dialética. Eu acho que o Marx, a incorporação que o Marx fez da visão da dialética do Kant, na sua razão prática, é muito correta, independentemente, digamos, da antipatia que as ideias do Marx possam causar. Portanto, há claramente aqui uma visão dialética, sem dúvida. Portanto, de uma construção, de um aperfeiçoamento da realidade por, digamos, num processo dialético. Agora, o que eu não vejo é que, do ponto de vista, digamos, intelectual, isso seja mal de alguma maneira. Nem me sinto a defender o marxismo ao seguir uma via dialética. Não é? Não sei se respondi. Não parece que tenha respondido. Bom, meus parabéns pela apresentação, ela foi interessante. Eu acho que o senhor fez uma revisão muito interessante sobre evolução da pesquisa, evolução sobre certos aspectos filosóficos de observação da pesquisa, como Popper, Humberto Eco e outros. Mas para mim não ficou claro, quer dizer, a relação que o senhor estabeleceu entre a investigação qualitativa e os desafios da complexidade. Eu não sei se os meus companheiros que perguntaram antes prestaram atenção nisso, porque eu acho que foram apresentadas diversas evoluções, conceito de design, etc., mas como fica essa relação entre a investigação qualitativa e os desafios atuais da complexidade? Eu concordo que na apresentação não abordo, no texto que está no volume, eu fui mais próximo, digamos, segui um percurso mais próximo desse, portanto, de explicação de em que medida é que a investigação qualitativa permite confrontar os desafios da complexidade. Aqui eu procurei centrar-me mais na clarificação da distinção entre uma visão portanto, uma visão analítica e uma visão projetiva, e tentar demonstrar que a divisão projetiva incorpora abordagens de pesquisa qualitativa, como sejam a investigação à ação. Evidentemente que pode-se fazer investigação à ação positivista e quantitativa, mas grande parte da investigação à ação é qualitativa, assim como o Design Science Research e o Design Based Research. Portanto, eu aqui tentei enfatizar algo que normalmente, quando falo nestas coisas, é mais difícil de compreender. Eu tentei enfatizá-lo mais aqui, mas concordo que o texto que está escrito responde de uma maneira mais eficaz à relação entre investigação qualitativa e desafios da complexidade. Boa tarde, eu sou Érica, faço doutorado em saúde coletiva na Universidade de Santa Catarina, no Brasil. Queria agradecer também, acho que a sua comunicação encerra de forma muito positiva o congresso. Queria que o senhor falasse um pouquinho da questão do tempo. Me parece que na pesquisa e síntese, ao mesmo tempo que a gente tem o benefício, né, de você ter resultados à medida que você faz a pesquisa, né, você já vai dando resultados, você não tem um tempo que você espera para aquele resultado chegar, ela não cabe, aí eu estou falando da minha experiência no Brasil,
ela não cabe nos tempos, né, do mestrado, do doutorado, das agências de pesquisa. Parece que a gente fazer essa síntese, ela não cabe. Aí eu queria esse fator tempo, né, colocar aí essa relação com o fator tempo. Já está. Eu devo confessar que ou não entendi, eu tenho até um interesse muito grande pelo fator tempo em processos de investigação científica, até porque, como sabe, há vários conceitos de tempo. O tempo como janela, ou seja, o tempo que vai, o tempo encarado como uma janela de tempo que se desloca e na qual nós concentramos a atenção, ou pelo contrário, o tempo indefinido. Aqui não vejo como é que eu conseguiria ligar as questões do tempo às questões da complexidade. Talvez me consiga dar um exemplo. Como sabe, nós hoje, de um dia para o outro, há saltos no tempo. A complexidade de alguns setores do nosso mundo muda de um instante para o outro, independentemente do tempo. São fenómenos perfeitamente instantâneos. Há um Presidente da República de um país que muda e o mundo muda todo, de repente. E, na véspera, os jornalistas juravam a pé juntos que aquele Presidente não ia ser eleito. E, portanto, o que é que podemos nós aí falar do tempo, não é? Portanto, eu não vejo bem como é que o tempo, como é que eu conseguiria, mas pode ser uma ideia interessante para explorar, se me explicar. Mas o princípio da incerteza, não é? Quer dizer, a incerteza no tempo. Agora, há pesquisas muito interessantes sobre as questões do tempo, nessas duas, em particular nessas duas vertentes, o tempo ilimitado e o tempo que se desloca. Não sei se querem. Eu tenho, não me lembro, em que eu discuto isso, chama-se qualquer coisa Educação e Espírito do Tempo. Se procurar na net, eu exploro essas questões do tempo. Tecnologias na educação e espírito do tempo, é qualquer coisa assim. É um artigo que eu escrevi aqui há uns 20 anos. Mas eu exploro precisamente essas questões da variabilidade ao longo do tempo. Se procurar na net, é capaz de encontrar. Sei que o princípio do título não sei, já não me lembro, mas sei que acaba de espírito do tempo. Se quiser, é provável que... Boa tarde, eu queria agradecer ao professor pela palestra. Eu sou Cadu Amaral, faço doutorado em saúde coletiva na Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. Minha pergunta vai a respeito da hipótese fenomenológica, né? Quando o professor colocou a comparação do nível ontológico entre a pesquisa tradicional enquanto uma hipótese realista e a pesquisa projetiva numa hipótese fenomenológica, me chamou a atenção porque, para mim, geralmente essa discussão contrasta uma hipótese realista com uma hipótese de múltiplas realidades, né, uma hipótese mais relativista. Eu queria saber se, na opinião do professor, ao considerar isso como uma hipótese fenomenológica, existe uma equivalência com essa questão das múltiplas realidades, ou se já é uma forma específica de entender essas múltiplas realidades, se parte de uma premissa particular ao fazer esse quadro fenomenológico, ou se é algum outro nível de relação e hierarquia com essa noção de multiplicidade. Não sei se entendi bem a sua pergunta, mas vou tentar responder, depois se eu não responder. Eu digo isto porque aqui a voz chega com muito eco. Há aqui uma ressonância qualquer. Mas eu digo-lhe quais foram os caminhos que eu segui. Como sabe, aqui há uns 15, 20 anos, houve uma série de debates interessantíssimos sobre, no fundo, a guerra dos paradigmas. E houve uma série de textos publicados e talvez aquele onde, se quisesse, há, digamos, dezenas ou centenas de volumes a tratarem do tema, mas há um
onde eu penso que é muito grosso, mas se nós quisermos ter só um livro onde encontremos um debate bastante rico dessas coisas, é um livro de Lincoln e Guba chamado Qualitative Research Qualitative Research Manual. É um volume grande, muito grosso, onde foi publicado em 13 edições, e este quadro que aqui está, portanto, eu, como disse há pouco, eu procurei nestes territórios que são mais delicados seguir as pisadas de pessoas em que posso citar. E foi claramente num dos artigos de Lincoln e Guba que eu fui buscar este quadro, com algumas melhoramentos na minha perspectiva, de um pesquisador francês chamado Jean-Louis Lemoine. O Jean-Louis Lemoine escreveu um livro, escreveu muito, é uma pessoa, o Jean-Louis Lemoine trabalha com o Morin, com o Edgar Morin. Aliás, sempre trabalharam os dois muito juntos. Ultimamente o Jean-Louis Lemoine está um bocado mais velhote e, portanto, já não trabalha tanto, mas houve uma altura em que, de facto, desenvolveu uma série de estudos sobre estas questões. E a certa altura escreveu um volume muito pequenino chamado, na coleção Ksege, daqueles livros pequeninos da coleção Ksege, que se chama Les Epistémologies Constructivistes. Portanto, é uma coisinha pequenina, 150 páginas, em que ele revisita estas questões da complementaridade e da oposição entre paradigmas, e é ele, Jean-Louis Lemoine, que surge com o conceito do projetivo. Portanto, com a importância que pode haver em seguir vias projetivas. Eu penso que vale a pena, quem lê em francês, eu estou convencido que o livro não está traduzido nem em português, nem em inglês. Mas quem conseguir ler relativamente bem em francês, vale a pena. É um livro da Ksege, Les Epistémologies Constructivistes. E eu fui lá buscar, se olharmos para os meus quadros e tentarmos identificar bem, é difícil porque o quadro amadureceu muito em função dos trabalhos de outros autores, incluindo do Jean-Louis Lemoine. Mas claramente a ideia a visão projetiva do mundo é claramente do Lemoine. Assim como a visão do teleológico também é do Jean-Louis Lemoine. Cristina Aparente, Universidade do Porto. Eu gostei muito da sua intervenção e eu sou socióloga, acho que isto é importante dizer, e gostei muito da conferência. Trabalho diretamente isto e se calhar isto é muito próximo do que é a minha primeira aula de doutoramento em metodologia, no seminário de metodologia sociológica aprofundada, e apesar de termos aqui algumas terminologias lentes onde estamos, há 2 ou 3 questões que gostaria, porque acho que tem sentido e é profícuo este debate entre as ciências duras e as ciências soft, se é que assim podemos dizer. E a primeira questão tem a ver com o conceito que eu não conhecia, o de ciência projetiva, não é? Portanto, investigação projetiva. E nós, no paradigma mais tradicional, pós-positivista, não podemos fazer ciência projetiva. Parece-me que quando nós nos situamos na investigação para a ação ou ação na e pela ação, porque eu acho que há uma diferença entre a investigação e a ação, se calhar conhece esta, nós utilizamos muito. Peço desculpa. Portanto, eu acho que tem a ver com o microfone, não? Não tem a ver comigo. A investigação
a investigação para a ação e a investigação na e pela ação. A primeira, nós investigamos para propor alternativas, isto de uma forma simplista. Numa segunda, nós investigamos com as pessoas, com os sujeitos, envolvemos, e aí está eminentemente qualitativo, e a proposta de redução é de facto uma proposta participada. Portanto, estamos numa muito mais participada. É professora, não é? Isto só para... parece que nós podemos fazer a investigação projetiva não necessariamente estando no paradigma comunicativo. E portanto, do físico sei muito, volto a dizer, mas eu acho que tem investigação à ação no paradigma positivista ou pós-positivista. Já não posso fazer investigação que não seja um paradigma qualitativo. Não sei se... Depois, eu tenho outro problema, nomeadamente quando oriento teses. Na minha universidade, genericamente, a investigação projetiva, de acordo com aquilo que o professor diz, não é aceite para uma tese de doutoramento. Tenho graves problemas em pessoas que estão envolvidas e que estão, nomeadamente, a trabalhar em empresas e em organizações em que as teses não fundamentais não são propriamente aceitas pela comunidade científica. Muito obrigada. Ok. Está-me aqui a ser dito que é a última resposta, não sei se é a última pergunta, mas é a última resposta. Eu estava a tentar ver para onde é que havia de começar. Se calhar começo pelo fim. Este é um dos males com que nós convivemos na investigação. Conhece que há imensos artigos a provar que ao longo dos tempos, que há áreas onde é impossível desenvolver determinados tipos de investigação porque a comunidade não aceita. Aliás, há textos interessantíssimos a explicar como é que não é aconselhável a um estudante adotar uma abordagem qualitativa porque naquela escola ou os júris que vai ter está liquidado. Há histórias interessantíssimas de como é que estudantes que se interessaram por um tema e por uma abordagem qualitativa tiveram de sair de uma universidade, pelo menos textos americanos, tiveram de sair de uma universidade e ir para outra para continuarem nesse percurso e terem a hipótese de poderem ser analisados por esse. Portanto, é algo que está em constante movimento e, portanto, eu aí penso que não podemos dizer muito, quer dizer, cada escola, cada comunidade vão evoluindo. Depois há uma outra questão que coloco que é um pouco também a mesma. E eu falo, ou tenho falado, por acaso ultimamente não tenho falado, mas falei durante muito tempo, muitas vezes, com o seu colega João Arriscado Nunes, sobre estas questões. E uma das coisas que é curiosa, eu costumava criticar algumas das abordagens dos sociólogos, é porque a forma como ele descrevia as práticas dos sociólogos davam a entender que havia um certo pudor do sociólogo em intervir. Aliás, há um artigo de um sociólogo do mundo. Não, era um artigo... como é que se chama aquele autor do Golem and Physics and Science? Bom, é um americano, algo controverso, mas tem um artigo a dizer: nós temos que mudar a abordagem de sociologia porque nós continuamos a analisar e o que é preciso é transformar. E os sociólogos consideram-se manipuladores se estiverem a transformar e, portanto, limitam-se a analisar porque, se não analisam, são a ser manipuladores. E, portanto, este é um dilema que claramente faz parte, digamos,
da comunidade epistémica, ou pelo menos de uma certa comunidade epistémica dos sociólogos, e que eu penso que é uma pena. Mas eu dizia ao João Arcado Nunes, eu sou engenheiro, e para mim, se eu não transformar, não estou a fazer nada. E portanto, para mim, as suas ideias são excelentes, eu vou usá-las, mas eu vou usá-las para transformar. Portanto, claramente que esta minha visão projetiva é uma visão sociológica, claramente, eu partilho muito com ele e com outros sociólogos, é uma visão de inspiração sociológica feita por um engenheiro. Aliás, o Jean-Louis Lemoine também é engenheiro. Feita por um engenheiro, portanto que aliás, há um outro sociólogo muito interessante francês, que é na teoria dos Acton Network, o Calon, Michel Calon. O Michel Calon tem toda aquela teoria dos moluscos, não é dos moluscos, é das vieiras. Aquela que é uma teoria, no fundo, é uma engenharia da tradução. Portanto, o Calon desenvolveu num grupo de sociólogos, desenvolveu uma engenharia da tradução. E para ele a tradução é a transformação do mundo. Eu tenho um problema, quero traduzir este problema numa resolução. Portanto, esta é... E ele faz isso usando a teoria do Atorret. Curiosamente, o Michel Calon trabalha no grupo do Latour, portanto, do Bruno Latour, portanto, é um grupo de sociólogos, mas o Michel Calon é engenheiro. Portanto, há claramente um espaço de evolução possível na convivência entre sociólogos e engenheiros. E eu, claramente, como engenheiro, sinto que os sociólogos podiam ir mais longe, mas que sentem essa limitação, sentem, de certo modo, esse pudor de intervir muito. Preferem analisar. Bem, vamos dar por encerrada a nossa conferência de encerramento. Eu pedia que não saíssem da sala, que aguardassem mais 10 minutos para a nossa sessão de encerramento com a apresentação que vocês certamente irão gostar. Eu volto a agradecer a apresentação do professor António Dias de Figueiredo e sejam felizes.